Oi, gente! Vim mostrar para vocês duas orquídeas que estão aqui floridas, gente, dando um show de beleza e perfume. São duas Durigan, tá? BLC Durigan. Olha, gente, que coisa linda. Com o desabrochar aqui dessas duas flores foi bem interessante, gente, porque uma desabrochou com o labelo para baixo e a outra com o labelo para cima. Olha essa aqui está com as cores um pouco mais acentuada, porque desabrochou primeiro. Aqui também, gente, eram duas flores, tá? Só que eu fui tirar lá, né, da onde elas estavam sendo cultivadas, que elas estavam em proteção de sombrite 50%, tá bom, gente? E eu tiro da proteção do sombrite, gente, porque o sombrite, né, dá o sombreamento, mas não protege da chuva. Então, como eu gosto que as flores duram um pouquinho mais, eu sempre retiro, né, quando cabe aqui junto com as minhas phalaenopsis, eu retiro e trago para cá, para que as flores durem um pouco mais, tá bom, gente? Isso não é uma regra, isso é caso você queira que as flores durem um pouco mais, você não deixar que molha com a rega nem com chuva, então elas vão durar um pouco mais. Então, quando eu retirei, gente, né, o vaso, o pendão de outra orquídea agarrou na flor, então quando eu abaixei o vaso, puxou e acabou quebrando a flor, né, gente? Que pena, né? Mas aconteceu. Então acabou ficando essa aqui com uma flor só, né? Mas olha que coisa linda, gente. Gente, esse híbrido, tá? Ela traz, né, a característica de ser toda, né, pintadinha, né? E também as folhas também, gente, ó, vem com as pintinhas, né? Aquelas pintinhas que se você chegar bem perto, você vai ver que é uma pintinha, né? Mais cor de vinho, assim, tipo a que tá assim na floração, né? Gente, muita gente acha que esse tipo de pintinha, né, gente, é doença, mas também é uma característica, tá bom? Da espécie, do híbrido, né, que traz essa característica, né? Olha só, bem pintadinha, gente, ó, não é doença, tá? Isso é uma característica desse híbrido, tá? Da espécie também, tá bom, gente? Então, quando faz o cruzamento, né, ela traz, né, toda a característica, né? Então, gente, ficou muito legal o cultivo da Duriga aqui no vasinho de plástico com carvão, gente. Ó, ela tá bem enraizadinha no carvão, ó, tá? Vasinho de plástico furadinho, tá? Todas duas estão em vaso de plástico, ó. Com substrato de carvão, só carvão. Eu fiquei muito feliz desse híbrido ter se adaptado nesse tipo de substrato, né, de cultivo, porque é um dos cultivos que eu gosto muito, né, cultivando orquídea com substrato de carvão. E, gente, elas, como eu já falei, né, estão sendo cultivadas sombrio de 50%, tá bom? A rega, gente, não precisa ser uma rega diária aqui no caso dessas duas, apesar de estar em substrato de carvão. Por quê? Uma, elas estão em vaso de plástico, tá? E o vaso de plástico, ele ajuda a manter mais a umidade. E elas estão bem enraizadas. Então, nesse caso, gente, as raízes ajudam a manter ainda mais a umidade dentro do vaso. Quanto mais raízes, mais umidade. Isso também acontece no vaso de barro. Quanto mais raízes, mais umidade. No vaso de barro até acontece de criar aquele musgo que ajuda mais ainda a manter a umidade dentro do vaso. Então, a orquídea bem enraizada, né, a rega, né, pode ser aquela rega assim mais tranquila, não precisa ficar bem preocupada, né? Mas agora, se você plantou a sua orquídea e tem poucas raízes, então fica de olho na rega, porque a umidade é muito importante para o desenvolvimento do vegetal, das raízes, umidade no vaso, umidade no ar, é bem importante, tá bom, gente? Dá uma olhadinha no chão, né? Ajuda a ter plantas de terra embaixo das suas orquídeas, que também liberam umidade no ar e ajuda no desenvolvimento das orquídeas, tá? Das epífitas, né, que ficam penduradas um pouco mais em cima, né? Se beneficiam quando você tem plantas em vaso, né, de terra assim, plantadas por baixo. Bom, gente, então eu queria mostrar para vocês essa floração maravilhosa, né? Que tem que mostrar, gente. Pena que imagem ainda aí não libera cheiro, né? Senão vocês iam gostar muito de sentir
o perfume desse híbrido maravilhoso, gente. Bom, não tem muito tempo eu postei uma floração bem parecida com essa aqui lá no meu Instagram. É que eu ganhei essa outra aqui, ó. Essa aqui é uma Durigan Pão de Açúcar, gente. Muito bonita também, muito perfumada, tá? Ela ainda tá aqui em substrato do jeito que ela veio, tá? Mas o substrato dela já tá bem antigo, já tá precisando fazer um replante, né? Eu fiz, gente, furo no vaso, tá? Com ferro quente mesmo, com a orquídea dentro, tá? Isso eu faço com muito cuidado, tá? Porque como ela estava em substrato mais antigo, tá? E é casca de pinos, é chip de coco, né? E aqui é muito úmido e eu não tive tempo de fazer o replante, então eu furei o vaso para ter ventilação, para não ter nenhum tipo de problema aqui com as raízes. Mas como Durigan gostou muito do cultivo de vaso de plástico furadinho e carvão, essa bonita aqui também já vai para o mesmo cultivo, olha só, né? E ela está do jeitinho, gente, que essas outras aqui chegaram aqui, ó. Só com 3 bulbozinhos assim, ó, tá? E olha como elas se desenvolveram bem nesse tipo de cultivo, né? É sinal que gostaram muito, né? Então, essa menina aqui também vai para o mesmo tipo de cultivo. O vasinho já está furado, aqui é só eu retirar esse substrato que já está um pouco bem passadinho, né? E colocar o carvão, né? Bom, gente, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver essa beleza, né, de floração, porque não tem como não se encantar com a beleza e com o perfume, não é mesmo, gente? Então, ó, se você gostou de ver essa belezura, gostou desse vídeo, gostou das dicas de cultivo, dá um joinha aí pra mim, tá? Deixando pra vocês, então, a imagem dessa beleza de floração. Beijo!